Estudo dos sinais da função do segundo grau. O estudo do sinal consiste em saber para que valores de x, y é maior que zero, y é igual a zero e y é menor que zero. Quando ele é positivo, nulo e negativo, né? Então é o seguinte, pessoal. Os sinais da função quadrática, aquela que tem o formato de y igual a x ao quadrado mais bx mais c, são estudados através da análise do coeficiente a e do delta. Observe. No primeiro caso, nós vamos estudar aquelas que o a é maior que zero, ou seja, quando a concavidade da parábola é voltada para cima. Existem três situações que ela vai aparecer. Quando o delta for maior que zero, a nossa parábola ela vai cortar o eixo x em dois lugares diferentes, certo? Sendo esse o x1, esse o x2. Que a gente aprende a calcular lá com a raiz ou zero da função, através da fórmula de Bhaskara, certo? Quando o delta for igual a zero, o nosso x1 vai ser igual ao nosso x2, certo? E a nossa parábola vai passar em um único ponto no gráfico. E quando o nosso delta for menor que zero, a nossa parábola não encosta no eixo x. Observe, certo? Analisando o estudo do sinal nessas situações. Observe o seguinte. Quando o delta é maior que zero, e ele passa em dois pontos diferentes no x, nós temos que antes do x1 o y é maior que zero, e depois do x2 o y também é maior que zero, ou seja, está acima da linha do x, então o nosso y é positivo, certo? Nesses dois pedaços aqui. Agora, entre o x1 e o x2, nós temos y menor que zero, ou seja, abaixo da linha do x. Então, o sinal do y é negativo. Quando o delta é igual a zero, a nossa parábola não passa para baixo da linha do x, certo? Ou seja, nesse caso aqui, antes do x uma linha e depois do x duas linhas, todos os valores são positivos, certo? Exceto o próprio valor do x uma linha e x duas linhas que fica em cima da linha, né? Mas todos os demais são positivos. Ó, y maior que zero antes e y maior que zero depois. Quando o delta é menor que zero, toda a parábola fica acima da linha do x, não encosta em nenhum momento. E nesse caso aqui, toda a parábola está para y maior que zero, ou seja, toda ela é positiva. Essas são as três situações que podem acontecer quando a é maior que zero. Vamos observar alguns exemplos. No exemplo A, nós temos a função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Nós vamos calcular o delta, então a gente tira o a, o b e o c, que a gente já aprendeu, né? O a fica com o x ao quadrado, é 1. O b é o menos 5, fica com o x. E o c é o que fica sozinho, deu 6. Calculando o delta, achamos que o delta deu 1. Se o delta deu 1, agora vamos calcular o x uma linha e o x duas linhas. Calculando aqui, achamos 3 para x uma linha e 2 para x duas linhas. Agora, a gente vai fazer o gráfico. A linha do x, já sabemos que a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima, porque o nosso a é positivo, certo? E ela vai passar em 3 e 2. Então, a gente coloca em ordem crescente aqui, do 2 primeiro, depois o 3. Passamos a nossa parábola por esses pontos, certo? E vamos fazer o estudo do sinal. A gente sabe que antes do 2, a parábola está acima da linha do x. Então, é positivo o y. Depois do 3 também, certo? O único momento que ela é negativa é entre o 2 e o 3. Então, como é que a gente vai fazer o estudo do sinal? Fica assim. Se x é menor que 2, aqui, ou x maior que 3, aqui, então y é maior que zero, ou seja, positivo. Aqui é positivo e aqui. Se x, agora o x fica no centro, gente, ó. X no centro, entre 2 e 3, ó. X maior que 2, o x está aqui, ele é maior que 2. X menor que 3, ele é menor que 3, está aqui. Então, y é menor que zero, ou seja, negativo. Sempre que a gente for representar esse pedaço aqui entre dois números, a gente vai usar essa notação aqui, ó. X maior
que 2, x menor que 3. Tá? Essa anotação do meio aqui. Depois, em cima da linha, nós temos o x igual a 2 e o x igual a 3. Nesse caso aqui, nosso y não é nem positivo nem negativo, ele é igual a 0, certo? Observe esse outro exemplo. Novamente, tiramos a, b e c, calculamos o delta. Dessa vez o delta deu igual a 0. Achando x uma linha e o x duas linhas, deu 3, deu igual, como a gente já imaginava, quando o delta dá igual a 0, o x uma linha é igual ao x duas linhas. Então a gente sabe que o a é positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima e vai passar em cima do 3. Nesse caso aqui, antes do 3 é tudo positivo e depois do 3 também é tudo positivo. Então a gente pode dizer que se x é menor que 3 ou se x é maior que 3, então y é maior que 0, né? Positivo. E se ele estiver em cima da linha, no caso, x igual a 3, então y é igual a 0, não é nem positivo nem negativo. Nesse caso aqui não tem nada negativo. Nesse outro exemplo aqui, novamente tiramos a, b e c, calculamos o delta, e o delta deu negativo. Quando o delta dá negativo, não dá para calcular o nosso x1 e o x2, né? Então, nesse caso, a gente já sabe que a nossa parábola não vai encostar na linha do x. Vendo que o a é positivo, sabemos que a concavidade vai ser voltada para cima. Então, se ela está voltada para cima e não encosta na linha do x, todos os valores aqui são positivos, certo? Em nenhum momento ela vai ser negativa e em nenhum momento ela vai encostar na linha do x. Então, para a resposta dessa aqui, nós botamos assim, logo, para qualquer valor de x, y é maior que 0. Para qualquer valor de x, vai ser positivo o nosso y. Agora vamos observar o segundo caso, quando o nosso a é menor que 0. Quando o nosso a é menor que 0, a nossa parábola tem a concavidade voltada para baixo. E existem 3 situações que isso vai aparecer. Quando delta é maior que 0 e que ela passa em 2 valores de x. Quando delta é igual a 0, que ela passa em um único ponto no x. E quando delta é menor que 0, que ela não encosta na linha do x. Certo? Vamos observar essas situações. Quando nós tivermos o delta maior que 0, aqui nós temos x uma linha e x duas linhas diferentes. Então, a nossa parábola ela vai passar por esses dois pontos. Tá? O ponto entre x1 e x2 vai estar acima da linha do x. Então, esse momento aqui vai ser y maior que 0. Antes do x1 e depois do x2, vamos ter y menor que 0, ou seja, negativo, abaixo da linha do x. Aí o nosso estudo sinal fica assim, negativo antes do x1 e depois do x2, e positivo entre x1 e x2. Para delta igual a 0, o nosso x1 e x2 vai ser o mesmo valor em cima da linha. E a nossa parábola vai passar apenas em cima da linha naquele ponto, certo? E nesse caso, antes do x e depois do x, teremos valores para y menor que 0, ou seja, negativo. Tá? Em nenhum momento vamos ter um y maior que 0, né? Uma parte positiva. Quando delta é menor que 0, a nossa parábola não vai encostar na linha do x, vai ficar totalmente abaixo da linha, então nosso y vai ser menor que 0, certo? Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo A, nós temos menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Tirando o A, que é menos 1, o B, que é 6, e o C, que é menos 8, calculamos o delta, deu delta igual a 4. Calculando x uma linha e o x duas linhas, achamos 2 e 4. Observe que o A é negativo, então a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Sabemos que ela vai passar pela linha do x em 2 pontos, porque nós achamos 2 e 4 para x uma linha e x duas linhas, certo? Então, botamos aqui 2 e 4, passamos a linha. Observe que antes do 2 é negativo e depois do 4 é negativo. Entre 2 e 4 está positivo, está acima da linha do x, né? Então é positivo. O que está abaixo é negativo. Então, como é que vai ficar o nosso estudo do sinal? Se x é menor que 2, aqui, ou x é maior que 4, então y vai ser menor que 0. Y menor que 0 é negativo, né? Está abaixo da linha do x, então é negativo.
Se, como agora nós temos a parte que é entre 2 e 4, a gente vai usar novamente aquela notação. X maior que 2, o x aqui é maior que 2, x menor que 4, certo? Então, y é maior que 0. Y maior que 0 é positivo, tá? Então, quer dizer que entre 2 e 4 é positivo. E finalizando, se x é igual a 2 ou x igual a 4, em cima da linha, não temos nem positivo nem negativo, né? Então, o y é igual a 0 em cima da linha. Nesse outro caso aqui, novamente nós tiramos A, B e C. O delta deu igual a 0, então já sabemos que o x1 e o x2 vão ser igual. Ó. 2 foi o resultado, certo? Novamente o A ele tem um valor negativo, então a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá? E o único ponto que ela vai passar em cima da linha do x é no ponto 2. Nesse caso, antes do 2 e depois do 2, todos os valores vão ser negativos, ou seja, y menor que 0. Então, ficando, se x é menor que 2 ou x é maior que 2, então y é menor que 0. Em cima da linha, onde o x é igual a 2, então o y também é igual a 0. Certo? Nesse terceiro caso aqui, novamente nós calculamos o delta, achamos o valor negativo, então a gente já sabe que não vai ter x1 e x2 e não vai encostar na linha do x da nossa parábola. Se ela não encosta, sabemos que o a é negativo, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Todos os valores aqui vão ser negativos. Neste caso aqui, para qualquer valor de x, o nosso y é menor que 0, tá? Está abaixo da linha do x. Inequação. A resolução de uma inequação do segundo grau, isto é, a determinação dos valores de x que a satisfazem, envolve o estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Estudaremos a resolução de inequações através dos seguintes exemplos. Observe. Aqui nós temos uma inequação, x² menos 6x mais 8 menor que 0. Eu quero saber quando que a nossa inequação vai ser menor que 0. Observe o seguinte, gente. Toda função ela é representada dessa maneira aqui. Ó. Y igual a x² menos 6x mais 8. Então, significa que a nossa função ela é igual a y, correto? Então, nós estamos procurando aqui, nesse exemplo, a nossa função, que está aqui, ó, que ela é o y, menor que 0. É isso que ele quer saber. A função x² menos 6x mais 8 representa y. Se isso aqui representa y, eu quero saber quando y é menor que 0. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai tirar o a, b e c, calcular o delta, achar o x uma linha e achar o x duas linhas, certo? Agora a gente já sabe que o a é maior que 0, então a concavidade é voltar para cima e ela passa no 2 e no 4. Está aqui, 2 e no 4. Já fiz o desenho. Como ele quer saber quando o nosso y é menor que 0, é quando ele está abaixo da linha do x, não é? Negativo. Quando é que ele está abaixo? Daqui até aqui, né? Do 2 até o 4, certo? Então, nesse caso, a nossa resposta está aqui dentro, entre 2 e 4, correto? Porque aqui antes do 2 ele é positivo, ó, e aqui depois do 4 também é positivo, nosso valor de x. Tá? Para cima da linha do x é positivo, para baixo é negativo. Então, nesse caso, como é que vai ficar a nossa resposta? Nosso conjunto verdade vai ficar assim, ó, x pertence aos reais, tal que a nossa resposta é, para y menor que 0, é o quê? O nosso x tem que estar aqui, entre 2 e 4, porque ele quer saber quando o y é menor que 0. Quando que o y é menor que 0? Quando o nosso x ele é maior que 2 e o nosso x é menor que 4. Ó. X maior que 2 é negativo, e quando o x é menor que 4 também é negativo. Certo? Aqui está a resposta da nossa inequação. Vamos observar esse outro exemplo. x² menos 2x mais 1 maior que 0. Nesse caso aqui, a nossa inequação quer saber quando o nosso y é maior que 0. Né? A nossa inequação está aqui, maior que 0, vamos ver. Calculando o delta, descobrimos que deu 0. Ou seja, o x1 e o x2 vão ser igual.
Sabemos que o A é positivo, então concavidade voltada para cima. O 1 está aqui, marcamos. Sabemos que antes do 1 é positivo, depois do 1 também é positivo e em cima da linha é igual a zero. Não tem nenhuma parte negativa. Mas ele não pediu a parte negativa, né? Ele pediu quando a nossa equação for maior que zero. Quando que o nosso y vai ser maior que zero? Quando ele for positivo. Então ele é positivo antes do 1 e depois do 1. Ou seja, pode ser qualquer valor para x menos 1, certo? Então vai ficar assim, a solução é igual. X pertence aos reais, tal que o nosso x tem que ser diferente de 1. Já que ele pode ser todos os números menos 1, a gente apenas coloca x tem que ser diferente de 1. Ok? Observe esse terceiro exemplo. 3x ao quadrado menos 3x mais 2 menor que zero. Então agora ele quer saber quando que essa nossa inequação ela é menor que zero, ou seja, um valor negativo. Calculamos o delta, descobrimos que ele deu negativo. Se o delta deu negativo, não dá para calcular o x1 nem o x2. Então vamos observar. O A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Não encosta na linha do x, porque não achamos nenhum valor para x1 nem x2. Então fica toda a parábola positiva, onde o y é maior que zero. Mas ele quer saber em que momento o y é menor que zero. Existe algum momento menor que zero abaixo da linha? Não. Neste caso aqui, nossa solução a gente vai ser o conjunto vazio, porque não existe nada que está abaixo da linha do x. Então a resposta é conjunto vazio. Nesse último exemplo aqui nós temos menos x ao quadrado mais 7x menos 12 menor que zero. Nesse caso aqui, ele quer saber quando a nossa inequação ela é y menor que zero, ou seja, negativo, certo? Calculamos o delta, achamos que deu 1. Depois, x1 e x2 deu 3 e 4. Sabendo que o a é negativo, concavidade voltará para baixo, passando em 3 e 4, que são os valores das raízes. Agora vamos observar. Entre 3 e 4, ela está acima da linha do x, então é positivo. Antes do 3 e depois do 4, ela é negativa, está abaixo da linha do x. Ele quer saber justamente quando o nosso y é menor que zero, ou seja, menor que zero é negativo, né? Então ele vai ser negativo antes do 3 e depois do 4, certo? Então nossa resposta vai ficar assim, ó. Conjunto verdade é igual x pertence aos reais, tal que o nosso x tem que ser menor que 3 aqui, para ser negativo, ou x maior que 4 para ser negativo.